Olá, espaçonauta! Esse, pessoal, pode ser o nosso penúltimo vídeo sobre a Chandrayaan-3. Isso mesmo. Agora a gente vai esperar aí a declaração oficial aí da ISRO, né, da Organização Indiana de Pesquisas Espaciais, sobre declarar o fim da missão ou então conseguir o contato definitivo e despertar aí o módulo Vikram e o rover Pragyan. Só que o que acontece? Segundo aí o pessoal da ISRO, ela ainda não despertou. Ainda porque eles ainda acreditam que ela possa despertar. A missão ainda não está encerrada, segundo aí a Agência de Pesquisas Espaciais Indianas, e ela pode completar sim a sua carga e despertar. Segundo o pessoal lá da agência, o reinício do Vikram é automático e nós só podemos tentar a comunicação com eles. Não existe aqui na Terra um botão de ligar ou desligar. Então, eles vão despertar automaticamente, se é que isso vai acontecer, e a gente só tem que esperar. O chefe aí da ISRO, o Sridhar Somat, disse o seguinte: nós vamos continuar tentando a comunicação. Eu acredito que a Chandrayaan vai despertar e temos 14 dias para conseguir isso. Como assim, Ned? Aí foi ele que falou, não fui eu não, eu só estou repetindo. É o seguinte, o dia lunar não dura lá 14 dias. Esse dia lunar começou por volta do dia 20. Então, existem 14 dias nesse período aí para tentar despertar. Suponhamos que a Chandrayaan desperte no último dia terrestre correspondente ao dia lunar, daqui a 13 dias, por exemplo. Não interessa, pessoal. Quer dizer que ela sobreviveu e aí ela pode, de fato, passar por mais uma noite e despertar novamente. O importante é isso. Se ela sobreviver a uma noite, ela vai sobreviver a várias. A gente não sabe ainda o que está acontecendo. Ninguém pode dizer isso para a gente. Nós só podemos esperar e ver se ela vai acordar ou não. Mas, se ela acordar, agora quer dizer que ela pode acordar em outros dias lunares. E aí a gente pode ter essa missão estendida aí para muitos e muitos dias lunares. Muita gente fala assim, não, mas então falhou a missão. Não falhou. A missão, a Chandrayaan-3, ela foi programada para 14 dias. Se ela sobrevivesse aí a essa noite lunar que adveio depois desses 14 dias, isso seria uma extensão da missão, ela seria estendida. E ela realizou, de fato, praticamente tudo que ela tinha que fazer. A única coisa que se ficou em falta, vamos dizer assim, é detectar a presença de hidrogênio na superfície lunar, o que provaria conclusivamente que existe água. Se tivesse hidrogênio ali, fatalmente seria um indicativo da possibilidade de fato de existir água, porque lá já existe o oxigênio. Então, e também o chefe da ISRO anunciou uma outra descoberta incrível aí, que é o seguinte: na região ali de Shiv Shakti, que é onde o Chandrayaan, onde o Vikram pousou e o Pragyan, não existe poeira no solo. O solo ele é muito irregular. Como que eles sabem isso? Porque o rover ele deveria deixar marcas através de suas rodas, marcas da ISRO e do emblema nacional da Índia. Isso não aconteceu. Então eles chegaram à conclusão que o solo ele é bem irregular e a poeira que existe, não existe a quantidade de poeira que eles imaginavam. Assim como aconteceu na época aí da Apollo 11, que inclusive foi fotografada a pegada aí dos astronautas lá, lembra disso? Pois é, essa foto aí. Então não aconteceu. Então necessitaria de mais estudos para entender esse contexto ali, né? Mas, infelizmente, se o Vikram não ressuscitar, né? E falar para a pessoa o seguinte, gente, ali, se acontecer, a gente nem pode falar em lixo espacial, e sim um monumento em homenagem à capacidade indiana
de sonhar e fazer do seu sonho a realidade, viu? Porque isso que a Índia fez aí é um feito de fato incrível. E também, pessoal, é o seguinte, as informações são muito controversas. Tem gente que já quer bater o martelo aí, eu acompanho muitas informações por vários meios de comunicação, tem gente que fala, não, já acabou, não vai ter jeito, não sei o quê, mas segundo, e ainda tem um detalhe, porque o último pronunciamento oficial da Agência de Pesquisas Espaciais Indianas foi em 22 de setembro, então, e eles falaram o seguinte, ó, nós não conseguimos contato, mas vamos fazer todos os esforços para conseguir. A DSN, que é a Deep Sky Network, que é aquela rede de antenas da NASA, lembra? Que tem antena em Canberra, que tem antena em Goldstone, em Madrid. Eles ajudaram aí a monitorar, assim como as antenas da ESA, da Agência Espacial Europeia. Segundo aí um pronunciamento de Canberra, que compõe a DSN, existe um sinal fraco aí dos equipamentos, eles estão captando o sinal fraco do Vikram, que é exatamente dos transmissores dele em hibernação. Mas isso para mim já é positivo, quer dizer que o negócio ali não morreu ainda não. Para mim já me dá uma ponta de esperança bem maior do que eu fiquei aí entre os dias 22 e 23. Então, assim, vamos esperar, vamos aguardar. E eu queria convidar vocês agora para entender toda a grandeza dessa missão. E eu vou colocar para vocês aqui agora, nesse vídeo, todos os passos dessa missão Chandrayaan-3 desde antes do seu lançamento. Vou convidar você a assistir com a gente aqui, ficar aqui nesse vídeo. Se você chegou por acaso aqui e não conhece nada ainda da missão Chandrayaan-3, esse vídeo aqui vai te dar a dimensão total de tudo que aconteceu até os dias de hoje na Lua. Então, vamos lá? Vamos seguir em frente. A Chandrayaan-3 já foi transportada para a plataforma de lançamento localizada no Centro Espacial Satish Dhawan, em Sriharikota. A espaçonave Chandrayaan-3 é a terceira missão de exploração lunar planejada pela ISRO. Ela serve como uma continuidade da missão Chandrayaan-2 e tem como objetivo demonstrar a capacidade completa de realizar um pouso seguro na Lua, além de percorrer a superfície lunar com um rover, que é parte integrante desta missão. A Chandrayaan-3 surgiu após a falha do pouso do módulo Vikram, componente da missão Chandrayaan-2. Uma missão fantástica, inclusive, lançada em 22 de julho de 2019. Só para que vocês saibam aí, a missão Chandrayaan-2 foi uma missão altamente complexa. Ela era composta aí de um orbitador, né, um orbiter, um lander e um rover. Né? O rover ia a bordo do lander. E, na verdade, o orbitador, que é uma parte da missão que funcionou muito, muito bem e está ativo até hoje. Isso é fantástico, inclusive. Né? Essa missão ela representou um salto tecnológico significativo em comparação com as missões anteriores da ISRO. A ideia aí do rover aí na Chandrayaan-2, como agora na Chandrayaan-3, era explorar o polo sul da Lua, onde ainda nenhuma espaçonave chegou a pousar. Ou seja, é uma porção da Lua ainda inexplorada. A missão foi projetada para expandir o conhecimento científico lunar por meio do estudo detalhado da topografia, sismografia, identificação e distribuição de minerais, composição química da superfície da Lua, características termofísicas do solo superior e também a composição da tênue atmosfera lunar, levando a uma nova compreensão da origem e evolução da Lua. Em 20 de agosto de 2019, a Chandrayaan-2 foi inserida com sucesso na órbita lunar, em uma órbita polar lunar a 100 km de altitude do solo.
E em 2 de setembro de 2019, o módulo de pouso Vikram foi separado do orbitador para preparar-se para o pouso na Lua. Posteriormente, 2 manobras de desórbita foram realizadas pelo Vikram para alterar a sua órbita e começar a circular a Lua em uma órbita tipo espiral de 100 km para 35 km de altitude. A descida do módulo de pouso Vikram ocorreu conforme planejado, e o desempenho normal foi observado até uma altitude de 2,1 km. Posteriormente, a comunicação do módulo de pouso com as estações terrestres foi perdida, e provavelmente o propelente do módulo acabou se chocando contra o solo lunar. Mesmo assim, como eu disse, o orbitador permanece até hoje com sucesso, e eu acredito que a Agência Espacial da Índia aí aprendeu muito com a Chandrayaan-2 e tem tudo para ter êxito aí na missão Chandrayaan-3. A missão Chandrayaan-3 foi projetada para demonstrar aí as habilidades essenciais de pouso necessárias para uma proposta de missão de exploração polar lunar que vai acontecer no ano que vem, em 2024, em colaboração com o Japão. A Chandrayaan-3 é composta por um lander e um rover. Ela será lançada pelo LVM-3, veículo de lançamento Mark III, do Centro Espacial Satish Dhawan SDSC Char em Shrikutar. Um módulo de propulsão transportará o conjunto lander e rover para uma órbita lunar de aproximadamente 100 km de altitude. Um módulo de propulsão está equipado com um instrumento especial, Spectropolarimetry of Habitable Planet Earth, ou como pode ser chamado também pela sua sigla, SHAPE, projetado para realizar medições espectrais de luz polarizada refletida pela Terra, a partir da órbita lunar. Esse instrumento ele vai fornecer dados valiosos e insights sobre as características e habitabilidade da Terra a partir de um ponto de vista único na Lua. A Chandrayaan-3 é composta, como eu disse, apenas de um rover e um módulo de pouso. Ela não leva um orbitador, como foi o caso da Chandrayaan-2. A missão tem como objetivo explorar a superfície da Lua, principalmente em áreas que têm sido privadas de luz solar por bilhões de anos. Cientistas e astrônomos suspeitam da presença de gelo e valiosos recursos minerais nessas regiões escuras. A exploração não será limitada apenas à superfície da Lua, mas também vai se concentrar no estudo do subsolo e da exosfera, que seria como uma zona de transição da superfície lunar para o espaço exterior. No caso da Lua, ela é extremamente rarefeita. Seria como se fosse uma pequena atmosfera isso aí, tá? Mas é uma atmosfera muito fininha, muito delgada. A comunicação com a Terra, sobretudo do rover, será realizada através de empréstimo do orbitador da Chandrayaan-2. A análise da superfície será realizada capturando imagens a uma distância de 100 km acima do solo lunar. Olha que bacana! Como o orbitador já está lá, está funcionando, é funcional e é a mesma tecnologia, a Agência Espacial Indiana resolveu não levar mais um orbitador para lá e aproveitar essa tecnologia lá. Isso é muito bacana, porque permite aí uma carga para o lançamento muito menor, né? Então, e o pessoal vai concentrar-se aí, os controladores de voo, eles vão poder concentrar-se totalmente na questão do pouso, sem se preocupar aí tanto com a implantação do orbitador, que já está lá e inclusive funcionando há um bom tempo, né? Desde 2019. O módulo de pouso do Chandrayaan-3 será alimentado por 4 motores ajustáveis e contará com um velocímetro laser Doppler, LDV. A Lua oferece um campo de testes próximos para tecnologias espaciais e serve como plataforma para preparar futuras missões espaciais extensas. Ela oferece oportunidades para obter
uma melhor compreensão de territórios extraterrestres e impulsionar avanços tecnológicos. Se queremos viajar para lugares mais longe no espaço, temos que fazer da Lua nossa casa, por assim dizer, e aprender como sobreviver por lá. Explorar a Lua é de grande importância. Ela inspira e motiva futuros cientistas, ao mesmo tempo que promove colaborações internacionais. Ela fornece insights sobre a história do Sistema Solar e os estágios iniciais da formação da Terra. O local escolhido aí para o pouso da Chandrayaan-3, o polo sul da Lua, possui áreas com sombras maiores em comparação com o polo norte lunar, tornando-o um alvo principal para a exploração. Os cientistas acreditam que essas regiões sombreadas podem abrigar uma fonte de água permanente. As crateras presentes no Polo Sul, conhecidas como armadilhas frias, são de particular interesse, pois podem conter também registros antigos do sistema planetário inicial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, riscou o Fosque, Litoff, abriu a porteira e foi! Chandrayaan-3 rumo à Lua! Fantástico! Mais uma missão em direção à Lua! E olha só, pessoal, olha como o foguete sobe rápido, né? Esse foguete é alimentado aí com combustível sólido, então ele é o seguinte, riscou o Fosque ali, não tem jeito não, ele pega fogo e vai embora. É muito rápido. Passando aí pelo Max-Q. Aí vocês veem já no CGI, né? Agora os boosters laterais separados. Coifa liberada. Tá aí, ó, a bichinha aí, a Chandrayaan-3 aí, aparente aí no topo do foguete. Fantástico. Aí a gente tem agora o corte do motor principal. Separação do primeiro estágio. E aí liga o segundo estágio. O segundo estágio já é combustível líquido. Vê que a força dele ali é bem menor, né? E agora sim, Chandrayaan-3 se separa do foguete, se separa do estágio superior e rumo à Lua. Vambora! Até o dia 23. É isso aí, ela deve chegar em órbita lunar no dia 23 de agosto. Porque a Chandrayaan-3 ela foi concebida, na verdade, depois de uma parte da missão de número 2, que foi lançada em 22 de julho de 2019, falhar. A Chandrayaan-3 é composta por um lander, um rover e um módulo de propulsão que vai transportar esse conjunto até a órbita lunar. Vale dizer para vocês, para que vocês tenham consciência da importância dessas missões aí, que os primeiros indícios de água e gelo na Lua foram descobertos pela missão Chandrayaan. Então daí vocês veem o grande papel dessa missão e da própria Índia na exploração lunar. A Chandrayaan-3 vai pousar no polo sul da Lua, um local onde até hoje nenhuma missão espacial chegou. Essas regiões sombreadas aí que existem, né, no polo sul da Lua podem abrigar uma fonte de água permanente. Essa missão ela é muito bacana e é uma missão difícil, uma missão complexa. Quando a Chandrayaan-3 foi lançada, né, no mês passado, o que acontece? Ela descreveu várias órbitas em torno da Terra. Dá uma olhadinha nesse esquema aí que eu estou colocando para vocês. Ela fez várias órbitas ao redor da Terra e a cada órbita ela ia se distanciando ali da Terra um pouco mais. Aí ela foi, vamos dizer assim, isso aí estava sendo feito para que ela pudesse acelerar em direção à Lua. Num dado momento, ela se desprende do campo gravitacional da Terra aceleradamente e vai em direção à Lua. Agora, ela acaba de fazer inserção lunar e ela vai fazer exatamente o oposto do que ela estava fazendo na Terra. Ela vai descrever como se fossem espirais, cada vez se aproximando, a cada órbita aproximando-se mais da Lua. Isso é muito bacana por dois motivos. Primeiro, porque
ela vai chegando cada vez mais perto da Lua e também vai desacelerando a espaçonave, já preparando para o futuro pouso. Porque para pousar na Lua, ela tem que conseguir desacelerar ao máximo ali para fazer as manobras de pouso lunar em si. Eu quero mostrar para vocês aqui a primeira imagem de teste aí aos arredores da Lua, quando da inserção da Lua. Olha só que coisa magnífica, só. Olha que lindeza a Chandrayaan-3 mostrando a Lua aí pra gente. Olha que coisa, nossa, é empolgante, né? Muito bacana. Então essa imagem foi feita no momento da inserção lunar, no dia 5 de agosto aí, último sábado. Fantástico, né? Então já estamos na Lua e devemos ter em breve novas imagens aí da Chandrayaan-3 do nosso satélite, o que é uma coisa muito bacana, né? A previsão é que essa missão possa pousar aí no dia 23 de agosto. Após várias manobras complexas aí que ela estava executando em órbita lunar, para diminuir aí a velocidade da espaçonave, ela agora está pronta para o pouso na Lua. E a Chandrayaan-3 agora, recentemente, a Agência Espacial Indiana, a ISRO, divulgou imagens fantásticas aí do lado oculto da Lua. Essas imagens que a gente está vendo aí. Essas imagens aí foram realizadas com a câmera de detecção e prevenção de perigo do lander. Essa câmera, pessoal, é uma câmera especial que auxilia na localização de uma área de pouso segura aí para o lander. Ela vai auxiliar o lander a pousar de forma segura, né? A gente teve aí no último dia 17 a separação do módulo de propulsão e do módulo de pouso lunar, do Vikram. E nesse momento aí, logo após a separação, não é? O lander Vikram enviou imagens incríveis da Lua, essas imagens que a gente está vendo aí. Essa missão, ela vem com... A gente tinha acoplado aí um módulo de propulsão com um módulo de pouso, com o lander, propriamente dito. O módulo de propulsão, ele era responsável por conduzir o conjunto até a órbita lunar. No dia 17 ele se separou, tá? Esse módulo de propulsão, ele ainda tem alguns instrumentos, vai realizar alguns estudos ainda aí, independentes, como parte da missão, e agora a gente já está com o Vikram, que é o módulo de pouso, separado e orbitando a Lua aí, prontinho para o pouso. O lander Vikram da Chandrayaan-3 já estabeleceu contato com o orbiter da Chandrayaan-2, já realizou o contato, já está transmitindo telemetria, então já está tudo pronto mesmo para que as comunicações sejam realizadas entre o lander depois do pouso e a Terra através desse orbitador aí da Chandrayaan-2. Muito bacana isso, né? Estamos na Lua! Ah, como eu queria falar isso, não é mesmo? Pois é, pessoal. A Chandrayaan-3 pousou com sucesso no polo sul da Lua. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns vídeos novos aí, ó, com todas as atualizações e o que está acontecendo com o módulo de pouso Vikram, o lander indiano, lá na Lua. Então é o seguinte, primeiro esse vídeo que vocês estão vendo aí, ele foi capturado um dia antes do pouso, né? Numa passagem da Chandrayaan aí, naquela aproximação máxima que ela fez da Lua antes de iniciar a sequência de pouso, e a gente vendo aí a Lua ao fundo aí, muito bacana isso, né? E muita gente comentou assim, mas quando foi transmitido aí o pouso da Chandrayaan e tal, a gente só estava vendo ali o comando indiano ali, o centro de controle indiano, né? E não vimos imagem, tudo só no CGI e tal, porque na verdade o pessoal do controle navega pela telemetria, né? Quem quer ver imagem somos nós, né? E aí agora sim a Agência Espacial Indiana, lá o Instituto Espacial da Índia, que é a ISRO, divulgou as imagens feitas pela câmera, a câmera de pouso, ali, a câmera de prevenção de perigo do lander no momento do pouso.
Então é esse vídeo aqui, ó, que vocês estão vendo. Olha que bacana. Ela vai navegando e procurando um local de pouso. Vocês podem observar que a gente está, de certa forma, ela se aproxima e tal, e está olhando, e observa com bastante atenção. Vou deixar o vídeo aqui até o final. Ele é curtinho, esse videozinho deles aí. Mas observa que por 2 momentos ela chega a parar para mudar a direção e buscar um local de pouso, um terreno plano e propício para fazer o pouso ali, né? E eu vou contar para vocês uma coisa, pessoal. Nesse momento aí, que tensão que eu tava nela. Medo desse combustível dessa sonda ia acabar antes que ela encontrasse de fato um local de pouso. Eu sei que muita gente que acompanhou comigo a live aí percebeu isso e também viveu esse momento tenso com a gente aí. Finalmente, né, o lander Vikram, que é parte integrante dessa missão Chandrayaan-3, pousou com sucesso, fazendo da Índia o 4º país a pousar na Lua. É um seleto grupo, né? Nós tivemos aí a União Soviética, que é a Rússia, que foi o primeiro país a pousar na Lua com um módulo não tripulado. Depois tivemos os Estados Unidos, que pousou tanto não tripulado como tripulado, inclusive o único país a levar astronautas à Lua. Depois tivemos a China aí com a super bem sucedida missão Chang'e-5, que inclusive também tem um lander atuando no lado oculto da Lua. E agora a Chandrayaan-3 com o módulo Vikram, fazendo da Índia o 4º país a fincar os pés na Lua, literalmente, né? E aí é o seguinte, só que essa missão também, ela tem uma outra coisa que é muito interessante, que foi a primeira vez que se pousou no solo, no polo sul da Lua. A Agência Espacial Indiana diz que todas as implantações aí foram muito bem sucedidas e todo o cronograma da missão está sendo seguido à risca e tudo certinho. E aí depois do pouso a gente vê essa imagem aí, ó, que foi retornada aí, que é a primeira imagem da Chandrayaan em solo lunar, a primeira imagem do módulo de pouso Vikram do lander no solo lunar. E é uma imagem feita apenas pela câmera de navegação, sem maiores pretensões. Não é só informar que o lander estava lá, que estava tudo correndo certinho. Bom, e aí é o seguinte, menos de um dia após o Vikram pousar, abriu-se aí a rampa aí do interior do Vikram e liberou um rover. Sim, essa missão leva um rover, Pragyan, que quer dizer quer dizer sabedoria. E aí a gente tem 2 vídeos, olha que bacana. O momento que abre aí esse compartimento do lander, e aí vocês estão vendo o rover ali preso nesse compartimento, né? E aí, instantes depois, que é esse outro vídeo aqui, o rover desce suavemente pela rampa e toca o solo lunar. É interessantíssimo. Então, essa missão, de fato, ela é fantástica, né? A Chandrayaan-2, o orbitador Chandrayaan-2, fez essa imagem incrível do lander, do local de pouso do lander
Vikram da Chandrayaan-3. Olha só que coisa fantástica, hein? Muito bacana isso, né? Aliás, essas imagens da Chandrayaan-2, elas já nos surpreenderam várias vezes. Imagens dos locais de pouso das Apollo, várias coisas assim positivas, né? Uma missão muito bacana, a Chandrayaan-2. E a capacidade de imagem aí desse... A gente primeiro vai ver um CGI aqui, que é muito interessante, muito interativo, porque mostra aí a plataforma do lander, né, do Vikram, abrindo aí e mostra o detalhe. Ela abre em 2 estágios e logo a seguir a gente vê a descida do rover. Então isso aqui é o CGI, tá? Mas aí, calma lá, viu, galera negacionista que fala que só tem CGI, né? Aí agora a gente vai ver o vídeo mostrando esse detalhe, tá vendo? Aí né, a plataforma abre e o rover desce. E esse vídeo, parte dele já tinha sido visto, mas a cena final dele aí é uma cena inédita, onde o rover vai até a frente do lander ali e faz uma manobra virando, né, girando, né? Então, incrível. O Pragyan está em pleno funcionamento, já fazendo sua exploração aí no terreno. E a gente vai falar um pouco mais dele. A primeira coisa que muita gente perguntou e que chamou muita atenção é o seguinte: mas o painel solar do rover, a gente está acostumado aí a ver os rovers de Marte, por exemplo, né? O Perseverance, o próprio Turon, que é o rover chinês, e os painéis são ali na horizontal. Por que o Pragyan possui um painel aí na vertical? O que acontece é o seguinte, pessoal: o Sol nessa localidade aí que a Chandrayaan-3 pousou, que é o polo sul da Lua, ele parece que é igual aqui na Terra, como se ele estivesse mais no poente, ali por volta das 4, 5 horas da tarde. Então ele está mais ou menos naquela altura ali do horizonte, para que vocês entendam. Por isso que as sombras ali são tão proeminentes. Assim sendo, não justificaria um painel na horizontal, porque ele não ia conseguir captar toda a luz, ele não ia ficar exposto ali. Então colocaram o painel na vertical de forma que ele recebe ali, em toda a sua extensão, a luz solar. É uma coisa engenhosa, né? Fantástico. Então por isso que a gente vê aí essas sombras tão proeminentes, exatamente por causa disso. Os locais de pouso aí da Chandrayaan-3 e também da Chandrayaan-2, que na verdade é onde a Chandrayaan-2 teria que ter pousado, foram nomeados aí. A Índia solicitou aí à União Astronômica Internacional, que é responsável pela nomenclatura, o nome desses locais. Então é o seguinte: o local de pouso aí, esse local aí que a Chandrayaan-3 está pousada agora, chama-se Shiv Shakti. Isso é uma expressão, pessoal, em sânscrito, que se refere à combinação dos nomes dos deuses hindus, Shiva e Shakti. O deus Shiva é associado à destruição e transformação, enquanto a deusa Shakti, ela personifica a energia divina e o poder feminino. Então, juntos, esses dois termos aí simbolizam a união das forças masculinas e femininas, bem como a dualidade cósmica que está presente aí na religião hinduísta. O local também onde a Chandrayaan-2 pousaria foi chamado de Tiranga. Isso quer dizer, a palavra Tiranga quer dizer tricolor, e muito provavelmente faz menção aí à bandeira da Índia, né? Que tem 3 cores, né? Verde, vermelho e branco, não é? E uma coisa que as pessoas também me perguntaram aqui é o seguinte: o que quer dizer o nome Chandrayaan? Já que a gente está falando de nomes, né? Bom, a palavra Chandrayaan é composta por 2 palavras, é como se aglutinasse aí 2 palavras. Chandra, que quer dizer lua, e Ayaan, que se refere a veículo ou caminho. Então, Chandrayaan pode ser traduzido para o português como veículo lunar ou caminho para a lua, né? E eu queria trazer agora para vocês mais detalhes aí sobre o rover Pragyan. O rover é bem pequeno, bem compacto, né? Ele pesa 26 quilos. Vamos imaginar aí o peso de 2 botijões de gás,
de cozinha, o botijão de gás pesa 13 quilos, então o peso de 2 botijões de gás ali, né? Ele possui aí 2 câmeras de navegação, uma câmera do lado esquerdo e uma câmera do lado direito, né? Acaba sendo para traçar ali todo o visual do caminho. E ele não deve se afastar muito aí do Lander, não, do Vikram, não. Ele acredita-se que ele vai ficar aí, né? A Agência Espacial Indiana diz que ele vai chegar até o máximo aí de 500 metros de distância do Lander aí. O rover aí na sua trajetória, ele encontrou uma cratera de 4 metros de diâmetro. Ele avistou essa cratera a 3 metros à frente dele. E aí ele recebeu um comando da equipe de terra para refazer o caminho. E agora ele está caminhando em segurança. Então a gente tem aqui, ó, essa primeira imagem que é a visão da câmera de navegação quando ela avistou aí a cratera. E essa segunda imagem aqui agora, ó, que é o caminho aí, já a gente vê aí o rastro aí, né? É o caminho feito pelo rover, visto aí também pela câmera de navegação. Ele leva vários instrumentos científicos especiais. Então eu vou falar de alguns aqui, que é um deles muito importante, que é o espectrômetro de partículas alfa de raio-x, chamado APXS. Ele serve para obter a composição química e analisar a composição mineralógica para aprimorar ainda mais a nossa compreensão da superfície lunar. Temos também aqui o espectroscópio de decomposição induzida por laser, LIBS, que vai determinar a composição elemental. Ele vai procurar por magnésio, alumínio, silício, potássio, cálcio, ferro e também o H2O do solo lunar e das rochas ao redor do local de pouso aí. Também leva o sismômetro, né? E outros instrumentos que são os aparatos aí para que o rover funcione. Por exemplo, em cima do painel solar aqui, ó, ele tem 2 antenas de comunicação. A comunicação do lander, do Pragyan, do rover, é feita da seguinte forma. Ele se comunica com o lander, com o Vikram, então ele emite o sinal para o Vikram, que por sua vez se comunica com o orbitador da Chandrayaan-2, que está em órbita, né? E aí sim, o orbitador da Chandrayaan-2 manda os sinais de comunicação para a Terra. Então, esse os passos de comunicação. Tanto para ir quanto para voltar. Qualquer comando vindo de Terra segue a linha inversa. A Terra manda o comando para o orbitador Chandrayaan-2 e envia para o lander, que retransmite aí ao Pragyan, ao rover. Então é assim que funciona, né? O rover tem um sistema fantástico de locomoção com 6 rodas especiais, sendo 4 rodas prateadas e uma roda preta ali. Então 4 rodas metálicas e uma outra ali que possivelmente é um outro material. E ele leva um conjunto de suspensão especial que possibilita que ele transponha os obstáculos. Se ele encontrar uma rocha aí até 50 milímetros, ele pode passar por cima dela. Maior do que isso, o comando é para que ele contorne, né? Então é assim que funciona o deslocamento do rover. As rodas traseiras, elas deixam tipo pegadas, né? Tipo marcas na poeira aí, e são marcas da missão, da logo da missão e também da logo da ISRO, da Agência Espacial Indiana, né? Lembrando que na Lua, pessoal, a gente não tem vento, né? Então não tem uma atmosfera, a atmosfera é muito tênue, então não tem vento e essas marcas não são apagadas, né? Eu queria mostrar para vocês essa imagem incrível aqui que o pequeno rover Pragyan fez do lander Vikram. Olha só que bacana essa imagem que está aí. Muito legal, né? Essa imagem foi feita com a câmera de navegação do Pragyan, do roverzinho, lá da missão Chandrayaan-3. E por isso que ela está em preto e branco, porque a câmera de navegação é exclusivamente preto e branco, tá bom? E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês que aqui aparecem 2 instrumentos muito importantes aí dessa missão. Um deles, e que a gente vai falar aí, é o CHAST, ou CAST. Ele é o experimento termofísico de superfície de Chandra, ou da Chandrayaan. Ele serve para realizar medições das propriedades térmicas da superfície lunar
ali nas proximidades da região polar onde ela está pousada. E uma das descobertas que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com esse instrumento. O outro instrumento que aparece ali é o ILSA, é um instrumento de atividade sísmica lunar que serve para medir a sismicidade ao redor do local de pouso e delinear a estrutura da crosta e do manto lunar. O primeiro-ministro lá da Índia decretou o dia 23 de agosto como Dia Nacional do Espaço do país lá da Índia, né? Isso porque foi o dia que a Chandrayaan-3 pousou aí no polo sul da Lua. Então isso é muito legal, porque fica um marco para o país e até de certa forma para o mundo. Essa imagem aqui, bacana demais, também do Lander Vikram. E muita gente viu essa imagem aqui e ficou me perguntando assim, quem fotografou? A missão Chandrayaan-3, ela é composta de um lander, né, que é o Vikram, que é esse que aparece aí na foto. E também de um rover, o Pragyan, que é o jipinho ali, o roverzinho, que fez essa imagem aí usando uma das câmeras de navegação dele. A gente tem um novo vídeo muito bacana, que aí agora foi feito pelo Vikram, pelo lander, usando uma câmera colorida dele, que mostra aí o rover, o Pragyan, fazendo uma manobra na Lua. Né? Nessa imagem aí, o rover ele foi girando para achar uma posição, para buscar uma rota segura. Recentemente, né, a Índia fez um teste lá com o Vikram fantástico. Ele excedeu todas as expectativas da missão. Por um comando aí, vindo da Terra, né, do centro lá de engenharia lá da Índia, e o Vikram disparou os seus motores, elevou-se do solo por cerca de 40 centímetros e depois pousou com segurança a uma distância de 30 a 40 centímetros para trás. É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora, olha, dá uma olhadinha aí. A gente percebe aí o disparo dos motores, ele fica no ar aí um tempinho, depois ele volta. Qual que é a importância disso? Por que fizeram isso? A importância é mostrar que em futuras missões eles podem realizar um teste para coletar amostras e retornar à Terra e também fazer missões tripuladas, né? Então é um primeiro teste nesse sentido, né? De dar um impulso inicial. O mais interessante é o seguinte, todos os instrumentos eles foram recolhidos, fez esse salto e depois eles testaram novamente, fizeram novamente o deploy, que é a abertura de todos os equipamentos, né? O REPO, o SHAST, o ILSA, e todos foram implantados novamente com muito sucesso após esse experimento. Então aqui, ó, essa imagem, a gente tem a foto do local onde ele estava e o local onde está agora, o que está à frente do rover. Repare aqui, ó, pelo rastro aí do lander, quando desceu da plataforma aí, pelo rastro do rover, quando desceu da plataforma, a gente percebe que a nave recuou um pouquinho para trás, o Vikram recuou um pouco para trás. Então, isto foi uma prova de tecnologia fantástico, um teste muito bem sucedido, superando de fato as expectativas aí dos engenheiros lá da Índia lá. Outra coisa é o seguinte, foi registrado aí também pelo Vikram através de um instrumento que se chama ILSA, que a tradução, vamos dizer, para esse nome ILSA é Instrumento para Atividade Sísmica Lunar. Então, esse instrumento, nas primeiras operações dele aí, ele registrou os movimentos do rover e de outras cargas úteis ali sobre a Lua, né? Tipo assim, as rodas do rover movimentando, ele pegou como se fosse pequeno sismo, né? Daquilo ali. E esse instrumento, ele tem uma tecnologia muito incrível, ele é o primeiro instrumento baseado em tecnologia de microsistemas eletromecânicos na Lua. E ele também registrou que pode ter sido um terremoto lunar, um evento natural em 26 de agosto de 2023. A origem desse evento ainda está sob investigação, mas
a gente já sabia, aí, desde a época das Apollo, que a Lua não estava morta em termos sísmicos, né? E o rover Perseverance, ele percorreu já mais de 100 metros. Então aqui, essa imagem aqui, ó, dá pra gente ver direitinho onde ele saiu, onde está ali, ó, o lander Vikram e todo o caminho. Olha que bacana aqui nesse zoom aqui, é aquela primeira passeio dele, quando ele descobriu uma cratera à frente dele, de 3 metros à frente, e teve o comando para voltar, né? Então tá vendo? E aí passando aqui, a gente vê pelas setinhas aqui a direção para onde o rover estava indo, né? Então, tudo funcionando perfeito, né? Mas aí o que acontece? Por que eu estou falando nesse vídeo aqui no começo do vídeo, e muitos devem estar curiosos aí, por que foram desligados os equipamentos? Acontece o seguinte, já falei isso para vocês. O dia e a noite lunar tem uma duração de cerca de 14 dias aqui da Terra. E agora nós estamos na eminência de chegar à noite lunar. E se a noite lunar vai chegar, o rover e o lander carregam suas baterias com energia solar, nós não vamos ter sol para carregar. Então, o que vai acontecer? O lander Vikram já entrou no modo de hibernação por volta de 8 horas de hoje. Hoje, dia 4 de setembro, no momento que eu estou gravando esse vídeo, horário da Índia. Então, o lander já está no modo de hibernação. Todos os equipamentos são desligados, porém, os receptores da sonda permanecem ligados. O Perseverance, que concluiu todos os seus objetivos da missão também, né? Ele já foi estacionado em um local seguro, seus instrumentos desligados e o painel solar cuidadosamente orientado para receber a máxima luz solar no momento do próximo nascer do Sol nesse local que ele está aí. E ele também foi colocado em modo de hibernação para dar para ele uma maior chance de sobreviver a essa noite lunar. Aqui nessa imagem aqui, ó, feita através do simulador aí lunar, um simulador de mapa lunar, vocês podem ver como a parte escura já está se aproximando aí do local de pouso do Vikram. Então, o que acontece? Esses dias agora eles vão ficar desligados, já com as baterias carregando. Aí a gente vai ter a noite lunar, que vai durar esses 14 dias, e a gente espera que no raiar do novo dia lunar, em 22 de setembro, esses equipamentos possam acordar e voltar a operar, tanto o rover Perseverance quanto o lander Vikram. São dias de terror e de muita tensão, a gente vai torcer muito até lá para que dê tudo certo, né? Uma última imagem que foi publicada aí pela ISRO, que é a Agência Espacial da Índia, é isso aqui que a gente chama de anágrafo. É uma visualização simples de um objeto ou terreno em 3 dimensões, a partir de imagens estéreo ou de multivisualização. Esse anágrafo aqui, ele foi criado usando as imagens estéreo da Navicam, das câmeras de navegação do rover Perseverance. Então, lembra que eu falei para vocês, olha só, na imagem aí, ele tem 2 câmeras, uma câmera direita e uma câmera esquerda. Então eles construíram essa imagem usando esse sistema estéreo. Essa imagem foi composta de 3 canais, a imagem da esquerda posicionada no canal vermelho, enquanto uma imagem na direita é colocada nos canais azul e verde, criando o terceiro canal, que seria o ciano. A diferença da perspectiva entre essas 2 imagens aí resulta no efeito estéreo, esse efeito de visão 3D, que dá essa impressão visual de 3 dimensões. Se você tiver aí na sua casa um óculos desse que está aí na imagem, aqueles óculos 3D vermelho e ciano, você vai conseguir ver a perspectiva em 3 dimensões. A sonda LRO da NASA, sabe aquela? A Lunar Reconnaissance Orbiter, fez uma imagem também do módulo de pouso do Vikram
o Vikram, ele está no centro do quadrado. Se você olhar com bastante calma, com atenção aí, você vai ver que a sombra... Peraí, dá uma pausadinha no vídeo aí para você ver isso. Pausou? Então agora eu vou falar para você observar. Olha só, a sombra do Vikram é uma sombrinha ali, um retângulozinho, uma sombra um pouco escura, retangular. E a gente tem um halo brilhante em volta aí, que é justamente o quê? No momento do pouso, né, os propulsores aí do Vikram levantaram ali o regolito, a poeira lunar ali, dando esse halo. Então criou ali uma pluma, né, e aí fica essa área ali um pouco mais clara ali em torno. Falar aqui, para a gente sintetizar essa missão da Chandrayaan-3, eu queria falar para vocês da importância do aprendizado da Índia com a missão Chandrayaan-2. A missão Chandrayaan-2, ela era composta de um orbitador que está em órbita até hoje com grande sucesso. Agora ele foi incorporado a essa missão, a Chandrayaan-3. Ele é o responsável pelas comunicações das espaçonaves no solo lunar, aí no caso do Vikram, com a Terra, né? O Vikram envia os dados para essa sonda da Chandrayaan-2, que está em rota, que envia para a Terra. Então ela foi incorporada a essa missão. Mas quando a Chandrayaan-2 foi concebida, lá em 2019, ela também carregava um lander e um rover do mesmo jeitinho que é a Chandrayaan-3 aí. Porém, o módulo de pouso caiu na hora que ele foi tentar fazer esse pouso, né? E é muito interessante isso, porque a Agência Espacial Indiana, o que ela fez? Ela fez uma avaliação bastante detalhada da falha, do que aconteceu, tomou as medidas numa missão de acompanhamento aí. Durante os últimos 3 anos ela estudou e eles decidiram adotar aí uma abordagem baseada nas falhas para projetar então a missão Chandrayaan-3. E aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, o espaço ele é composto também de tentativa e erro. O espaço é difícil, space is hard. E espaço é tentativa e erro. Você falha uma vez, mas você não falha a segunda vez pelo mesmo motivo. Então, a Agência Espacial Indiana, ela levantou aí várias possíveis causas das falhas que ocorreram com a Chandrayaan-2, fez várias simulações e criou um algoritmo adequado aí para funcionar corretamente. Quase todas as incógnitas que eram conhecidas na época, lá, que eram desconhecidas na época, aliás, foram identificadas e os mecanismos corretivos foram desenvolvidos para corrigir os possíveis desvios e foram incorporados aí nesse software. Além disso, foram incorporadas também algumas mudanças na questão física do sistema de aterrissagem, como tornar as pernas do lander mais forte e reforçado assim, o lander, o Vikram, né? E deu certo, a gente sabe que deu certo, né? E aí, assim, repassando também os objetivos da Chandrayaan-3, galera, a Chandrayaan-3, essa missão, o Vikram e o rover Pragya não foram à Lua para tirar fotinha. Não adianta ficar puto com as imagens que estão chegando para vocês. Nós já temos que agradecer porque a gente está recebendo as imagens. Agora, se você não gosta de ciência, parceiro, aí é difícil. A gente que gosta está maravilhado com a missão, encantado com o que está acontecendo, com o que a Índia vem fazendo. É incrível. Então é o seguinte, a ideia não era tirar foto. Essa missão Chandrayaan-3, tanto o Vikram como o rover Pragya, levaram diferentes cargas científicas com função de observar vários aspectos aí da atmosfera e da geologia da Lua. Eles levam aí sensores que destinam-se ao estudo da estrutura mineralógica, química e outras análises da superfície lunar. Esse é o objetivo aí da Chandrayaan-3. E também o objetivo é saber mais sobre o potencial e a presença de água congelada e possíveis bacias de recursos na superfície lunar. Levantar informações para futuras missões, inclusive para Artemis 3 da NASA. Então é uma missão basicamente de reconhecimento ali do polo sul lunar. A gente pode colocar isso como um grande objetivo aí da Chandrayaan-3.
O que a gente tem aqui com relação a Chandrayaan-3 é o final bem sucedido da primeira missão planejada aí para a equipe. Né? 100% dos objetivos da Chandrayaan-3 e do módulo Vikram, do lander Vikram e do rover Pragyan foram alcançados. 100%. Vai continuar? Ela vai sobreviver à noite lunar? É outra história. Então, o que está acontecendo? Agora, nesse momento, o Vikram, o lander Vikram e o rover Pragyan foram colocados em módulo de segurança ou em stand-by para tentar fazer com que eles suportem os 14 dias terrestres que dura a noite lunar. Tá? Então, é isso que está acontecendo. O desafio final de sobrevivência das sondas da Chandrayaan. Elas vão enfrentar a noite mais fria já imaginada na Lua. A Chandrayaan-3 é a primeira desbravadora do inóspito Polo Sul lunar, uma região desconhecida e onde o gelo de água podem ser encontrados. O lander Vikram e o rover Pragyan estão neste momento enfrentando um desafio crucial na luta por sua sobrevivência. Eles devem sobreviver à noite mais longa e mais fria de suas vidas. E o problema é que terão de fazer isso sozinhos e sem aquecedores para manter seus circuitos em funcionamento. E isso é, de fato, um grande desafio. Vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre o desafio da Chandrayaan-3 de sobreviver à longa e fria noite lunar. E também explicar quais são as chances de que ela reviva no dia 22 de setembro. Enquanto a Terra gira em seu eixo a cada 24 horas, a Lua leva cerca de 27 dias para completar uma única rotação. Isso significa que um dia na Lua é igual a cerca de 14 dias na Terra. Assim como uma noite na Lua também dura os mesmos 14 dias. Durante o dia lunar, o Sol brilha intensamente na superfície, aquecendo-a a cerca de 127 graus Celsius. Mas durante a noite lunar, no entanto, o Sol desaparece completamente e a superfície esfria rapidamente, atingindo temperaturas de menos 253 graus Celsius. Uma diferença de temperatura de mais de 380 graus Celsius entre o dia e a noite lunar. Você pode estar se perguntando agora como é possível que as espaçonaves consigam sobreviver a temperaturas tão extremas na Lua? Bem, uma maneira interessante seria usar aquecedores, que manteria seus componentes eletrônicos em temperaturas operacionais sustentáveis. Os aquecedores são baseados em sistemas de isótopos radioativos e funcionam convertendo o calor da decomposição radioativa em energia elétrica. Essa energia pode ser usada para operar outros sistemas ou carregar baterias. Muitas missões lunares anteriores usaram aquecedores, também conhecidos como unidades de aquecedor de radioisótopo. Por exemplo, o Lunokhod 1, um rover soviético que pousou na Lua em 1970 e tinha 2 aquecedores de radioisótopo que mantinham a temperatura interna do veículo em cerca de 5 graus Celsius. Ele sobreviveu por 11 longos dias e noites lunares antes de perder o contato com a Terra. Outro exemplo é o Chang'e-3, uma missão chinesa, composta também de um lander e um rover, que pousou na Lua em 2013. Elas tinham 4 unidades de aquecedores radioisótopo, que mantinham sua temperatura interna em cerca de menos 10 graus Celsius. Com isso, o lander sobreviveu por mais de 6 anos na Lua. Já o rover, o Yutu 2, está ativo e atuando na Lua até os dias de hoje. Porém, as sondas da missão Chandrayaan-3 não têm nenhum aquecedor a bordo. Mas por que não? Bom, existem várias razões possíveis, pessoal, para que essa escolha de design seja feita pela Agência Espacial Indiana. Uma delas poderia ser que os aquecedores são caros e pesados, e colocá-los aí, adicioná-los aí na missão,
aumentaria o custo e a complexidade da operação da própria missão. Outra razão poderia ser que os aquecedores são arriscados e pouco confiáveis, e usá-los poderia representar riscos de segurança ou falhas técnicas. Uma terceira razão ainda que vou elencar aqui para vocês poderia ser que os aquecedores são desnecessários e degradam os instrumentos e componentes eletrônicos da espaçonave. Assim, evitá-los economizaria energia e estenderia a vida útil da missão. Seja qual for a razão, as sondas da Chandrayaan-3 tiveram que se preparar para a noite lunar sem nenhum aquecedor. Elas fizeram isso carregando completamente suas baterias antes do pôr do sol, desligando seus instrumentos científicos para economizar energia e orientando seus painéis solares para receber as primeiras luzes do próximo nascer do sol. Também enviaram seus últimos dados e imagens para a Terra e entraram finalmente em modo de hibernação, que durará cerca de 14 longos dias terrestres. Então, pessoal, quais as chances reais dos veículos componentes aí da missão Chandrayaan-3 despertarem após esta noite lunar? Olha só, isso depende de diversos fatores e estão bem longe, bem além do controle humano. Alguns desses fatores incluem sua durabilidade inerente, como eles podem resistir ao estresse térmico e ao choque mecânico da mudança drástica de temperatura, como podem proteger seus componentes sensíveis do frio e da radiação, e como as naves podem ser seladas das aberturas contra poeira e o vácuo. Em segundo lugar, sua localização na superfície. Quão perto estão de armadilhas frias ou dos picos de luz eterna? Quanto de luz solar elas receberão no próximo nascer do Sol? Quanta sombra lançará uma espaçonave sobre a outra, se é que vai lançar? Em terceiro lugar, sua comunicação com a Agência Espacial Indiana. Quão fortes são suas intensidades de sinais e orientações de antena? Quão claras são suas frequências e largura de banda? E quão compatíveis são seus protocolos e formatos? Esses fatores determinarão se as sondas da Chandrayaan-3 reviverão parcial ou totalmente, se perderão mobilidade ou funcionalidades, ou falharão completamente em solo lunar. Não há como prever o resultado com clareza, mas existem alguns exemplos de missões lunares anteriores que podem nos dar algumas pistas. Vou citar aqui a Chang'e-4. Foi um lander e um rover também chinês, que pousou no lado oculto da Lua em 2019. E assim como a Chandrayaan-3, também não tinha aquecedores a bordo. No entanto, ela sobreviveu à noite lunar usando suas baterias e painéis solares. Ela reviveu com sucesso após cada noite lunar e ainda hoje está em operação. No entanto, ela também enfrentou alguns desafios, como a capacidade reduzida das baterias, eficiência diminuta dos seus painéis solares, degradados e comunicação atrasada com a Terra. As sondas da Chandrayaan-3 enfrentam o desafio assustador de sobreviver à noite lunar sem aquecedores, e seu destino depende de vários fatores que estão além do nosso controle. Mas elas já cumpriram seus objetivos científicos em uma região da Lua que possui potenciais recursos de água. Elas também demonstraram a perícia tecnológica e a ambição da Índia na exploração espacial. O orbitador lá, da Chandrayaan-2, não é? Que é responsável pela comunicação entre a missão Chandrayaan-3 e a Terra, lembra? Ele fez uma imagem da Chandrayaan-3. Mas não estamos na noite lunar? Estamos, mas a imagem que ele fez foi com um instrumento especial, um instrumento de radar. Um instrumento chamado de radar de abertura sintética de dupla frequência, DFSAR. Essa imagem foi feita em 6 de setembro, em plena noite lunar. Então, para que vocês entendam o que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem da esquerda, esse quadro maior da esquerda aqui, a gente vê pontos ali, ó.
C1, C2 e C3. E esses pontos são pontos de referência de escalas métricas de crateras, como se fossem guias para a imagem. Tá vendo que eles estão ali localizados dentro de um retângulo ali, né? O que está assinalado ali, CH3, é exatamente o módulo Vikram da missão Chandrayaan. Esse lado aqui da direita, acima, a gente tem esse retângulo ampliado, né? O retângulo que está marcado na imagem da esquerda ampliado. Então aqui a gente, na parte de cima dessa imagem aí, da direita, a gente tem a imagem captada aí pelo DFSAR no dia 6 de setembro, durante a noite lunar, mostrando aí o que está assinalado ali como CH3, exatamente o módulo Vikram. Notem aí os mesmos pontos da imagem da esquerda, C1, C2 e C3. Abaixo, a gente tem uma imagem que foi captada aí no dia 2 de junho, que foi antes do Vikram pousar, né? Então, as duas imagens são usadas aí, a gente percebe a diferença, para capturar que justamente na imagem de cima, na imagem da direita acima, a gente tem a presença aí do módulo lunar Vikram. Esses 14 dias da missão Chandrayaan, ela realizou 4 descobertas surpreendentes. Então, a primeira delas, existe uma fina sopa de íons e elétrons que gira perto ali do polo lunar, né? Essa fina sopa a gente pode chamar de plasma, né? Então, o módulo de pouso aí, o Vikram, ele fez as primeiras medições da densidade e temperatura da ionosfera da Lua. A ionosfera é justamente uma região carregada com íons e elétrons livres. E ela detectou uma mistura relativamente escassa de íons e elétrons na camada de plasma eletricamente carregada, com cerca de 100 km de espessura, que rodeia a superfície da Lua perto do Polo Sul. As medições iniciais do plasma indicam uma densidade de cerca de 5 milhões a 30 milhões de elétrons por metro cúbico. E a densidade parece variar à medida que o dia lunar avança. Então, tem a ver com a intensidade do Sol e do dia lunar ali. Qual que é a importância da gente saber sobre a densidade dessa ionosfera aí? Porque a verdadeira importância é o seguinte: ela afeta os sistemas de comunicação e navegação lunar. Se os humanos aí decidirem, né, fossem habitar na Lua aí, a gente tem que entender o seguinte: quanto maior a densidade de elétrons ali, mais tempo os sinais de rádio levam para atravessar a ionosfera. Então, como o plasma na Lua, e essa camada ela é escassa, ela é muito delgada, isso significa que os possíveis atrasos nas comunicações seriam mínimos, segundo os cientistas, e não representariam um problema para as transmissões da Terra para a Lua. Outra descoberta muito legal que a gente fez aí, já comentou, mas é legal ressaltar aqui, é a variação de temperatura a pouca profundidade do solo. A gente compreender aí como funciona o solo lunar, incluindo a temperatura e a condutividade por ali, será muito importante ao considerar o estabelecimento de bases na Lua. O solo é um importante recurso local para a construção dessas bases. A gente tem que entender direito o solo lunar. O lander aí, o Vikram, ele está equipado com uma sonda de temperatura com 10 sensores, que é capaz de atingir, de penetrar 10 centímetros de profundidade na superfície lunar. Os dados iniciais aí dessas medições mostram que durante o dia lunar aí, a temperatura, a cerca de 8 centímetros de profundidade, ela variou cerca de 60 graus Celsius. Ela é cerca de 60 graus Celsius mais baixa do que na superfície. Então, isso é interessante. Um cientista planetário, o Paul Hein, da Universidade do Colorado, até fez um comentário a respeito. Ele falou que é o seguinte: uma acentuada queda de temperatura é esperada de fato durante o dia lunar, porque o calor não se conduz para baixo a partir da superfície iluminada pelo Sol.
E segundo ele, a gente pode ter um exemplo disso aqui na própria Terra. É semelhante ao efeito que a gente experimenta ao visitar uma praia em um dia muito quente, uma praia aqui na Terra. Se você cavar apenas alguns centímetros, a areia abaixo ela é muito mais fria. Então é um comportamento esperado pela própria areia. Lembrando aí que o regolito lunar é muito parecido com a areia que a gente tem aqui na Terra. Segundo os cientistas, as medições encontraram que a temperatura na superfície é significativamente mais quente do que a registrada pela Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, a LRO, em 2009. E aí, pessoal, a gente precisa de uma reflexão e olha a importância disso. Segundo esse cientista aí, o Paul Heine, as temperaturas são muito altas para que o gelo de água seja estável ali naquela superfície ali. Segundo ele explica, a água se converte de sólida para gasosa a uma temperatura muito baixa no vácuo do espaço, cerca de menos 160 graus. Menos 160 graus Celsius, tá? Então, os dados obtidos aí pela Chandrayaan-3 indicaram temperaturas mais quentes do que menos 10 graus Celsius em todas as profundidades amostradas. Então, quer dizer que nessas profundidades não existe a hipótese de que se tenha água de gelo, água em forma de gelo, porque ela já se converteria em vapor. Mais abaixo, a gente espera que as temperaturas se estabilizem, próximo à temperatura média da superfície de cerca de menos 80 graus Celsius. E aí sim a gente pode começar a pensar em gelo de água. Terceira descoberta, e muito bacana, é um terremoto lunar. O sismógrafo do lander Vikram parece ter registrado um evento sísmico bem pequeno. Ele se dissipou aí em cerca de 4 segundos, ou seja, registrou um sismo ali que durou cerca de 4 segundos. Os cientistas aí da ISRO suspeitam que tenha sido um pequeno abalo lunar ou até mesmo o impacto de um pequeno meteorito. Segundo os cientistas, essas perturbações são esperadas na Lua. Pequenos impactos e ajustes tectônicos locais relacionados a forças de maré são relativamente comuns aí no nosso satélite, mas realmente precisamos de uma rede sísmica global na Lua e observações a longo prazo para entender a importância de qualquer evento em particular. Última descoberta importantíssima, a confirmação de enxofre na Lua. Essa já foi descoberta aí não pelo lander, mas pelo rover Pragyan. Ele confirmou de forma inequívoca, quer dizer, não existe maneira nenhuma de estar errado, é certo a presença de enxofre na superfície lunar, perto ali do Polo Sul. E ele também encontrou alumínio, silício, cálcio e ferro e oxigênio, entre outros elementos. O enxofre, pessoal, por ser um elemento muito volátil, geralmente não é esperado de se achar na superfície. A confirmação da sua presença é realmente importante, segundo os cientistas, de grande importância. O enxofre é um elemento chave de rocha derretida, e os pesquisadores acreditam que a Lua primitiva estava coberta por uma espessa camada de rocha derretida e quente, que se cristalizou para formar exatamente a superfície da Lua, a crosta lunar. Medições das concentrações de enxofre vão poder fornecer no futuro insights de como esse processo ocorreu. Também, é claro, é possível que o enxofre tenha vindo de asteroides que bombardearam a superfície da Lua. A gente sabe que a superfície da Lua é e sempre foi bombardeada aí por várias rochas espaciais. Os cientistas da ISRO diz que eles esperam agregar suas descobertas às das missões Apollo, realizadas aí pelos Estados Unidos, para entender melhor a geoquímica da Lua. Uma agência de notícias da Índia chamada First Post, primeira postagem, colocou na coluna de tecnologia a seguinte informação. A ISRO anunciou
que não tentará reviver o Vikram Lander e o Pragyan Rover da missão Chandrayaan-3 hoje, dia 22 de setembro, como tinha sido anunciado. Em vez disso, tentará uma ressurreição em 23 de setembro, que seria amanhã. Porém, esse comunicado não é um comunicado oficial. O primeiro comunicado oficial aí, que não é da agência ainda, da ISRO, é o plano. Esse comunicado é do Nilesh Desai, que é o SAC Director. SAC quer dizer Space Application Center, ou Centro de Aplicações Espaciais, que é um subescritório da ISRO, faz parte da ISRO. Então ele disse o seguinte: o plano da ISRO era tentar reativar Vikram e Pragyan hoje à noite, mas devido a algumas razões, eles não o farão hoje e tentarão amanhã. O Sol nasceu na Lua, pessoal, no dia 20 de setembro, não nasceu hoje não. Tá? O nascer do Sol ocorreu há 2 dias atrás, no dia 20 de setembro. Então, até foi o próprio Scott Talley colocou isso aqui também no Twitter dele, só para vocês terem uma ideia. O Sol nasce hoje no ponto Shiv-Shakti na Lua, que Shiv-Shakti é o local onde está aí, o local de pouso aí da Chandrayaan-3, e em breve o lander Vikram e o rover Pragyan receberão quantidades significativas de luz solar, o que deve carregar as baterias e aquecer os circuitos da espaçonave. A ISRO, pessoal, que é a Organização de Pesquisas Espaciais da Índia, vai esperar até que os circuitos eletrônicos aqueçam a uma certa temperatura antes de iniciar as tentativas de restabelecer as comunicações, o que deve ocorrer de fato em 22 de 9 de 23, 22 de setembro de 2023, que é o que a gente estava noticiando desde o começo. Então, durante 2 dias praticamente, tanto o lander Vikram quanto o rover Pragyan ficaram aí expostos ao Sol na tentativa de que seus circuitos eletrônicos atingissem uma temperatura. O pessoal falou aí, para que vocês tenham uma ideia, mas também uma notícia não oficial, que a partir de cerca de 9 graus no interior da espaçonave do Vikram, já dava para despertar a missão. E 6 graus em torno aí no Pragyan. Tá? Lembrando que a temperatura na Lua durante a noite atinge cerca de menos 250 graus. E a variação dessa temperatura entre noite e dia, em alguns locais da Lua, chega a mais de 300 graus. Então é muito complexo a situação. E agora eu vou ler para vocês o comunicado oficial da ISRO, que saiu no dia de hoje em que estou gravando esse vídeo, às 10 horas e 18 minutos. Abre aspas. Esforços foram feitos para estabelecer comunicação com o módulo Vikram e o rover Pragyan, para verificar sua condição de despertar. Até agora, nenhum sinal foi recebido deles. Os esforços para estabelecer o contato continuarão. Manda o seu comentário aí agora, eu quero saber qual que é a sua opinião. A Chandrayaan-3 acabou? Acabou o sonho? Ou ela vai despertar? Eu acho que vai despertar, hein? Então é isso aí. Outra coisa, pessoal, você curte o nosso trabalho, gosta do que a gente faz aqui? Então você pode se tornar espaçonauta de carteirinha. Você é membro do nosso canal. Clicando no botão Seja Membro, você pode analisar as propostas que a gente tem aí para o Clube de Membros. A partir de R$ 4,99 você começa a receber vários benefícios aqui no nosso Clube de Membros. Então, vem ser espaçonauta de carteirinha. E outra coisa, claro que se você se tornar espaçonauta de carteirinha, você vai estar ajudando em muito o canal aqui a se manter, porque a gente precisa. É difícil fazer esse trabalho aqui, galera. Então, te aguardo lá no Clube de Membros, vem ser espaçonauta. Grande abraço, pessoal. E aí, volta a qualquer minuto com mais coisa aí sobre a Chandrayaan. Tô de olho, hein?